os investidores locais estão começando a enxergar um pouco mais com carinho aqui, principalmente no ano passado para esse ano. Eu queria entender um pouco mais da visão das novas ofertas também, ou seja, os novos IPOs que estão surgindo aqui no ano de 2021. Você acha que essa pauta de ESG está sendo mais revista agora para as novas ofertas? Os investidores estão batendo mais nessa tecla? Ou você acredita que mais, o que está sendo mais visado, ou seja, não só pelos investidores, mas também pelas empresas e novas ofertas, e também a parte de regulação, ou seja, a CVM, enfim, os órgãos reguladores estão começando a olhar um pouco mais sobre esse tema. O que você enxerga aí como, né, principalmente nesse sentido, na parte do investidor institucional e também na parte do varejo, né, investidor de varejo? Alex, acho que é importante a gente ser otimista, mas mais realista do que efetivamente otimista, tá? Esse assunto, ESG, ele está ganhando os primeiros movimentos aqui no Brasil. O investidor, de uma maneira geral, ainda não tem isso como um carro-chefe. E na própria governança dos IPOs, né, a gente viu muitas empresas que chegam nos 45 minutos do segundo tempo, nas vésperas aqui do leilão inicial, sem uma estrutura de governança efetivamente preparada, né? E assim, na nossa avaliação, acho que elas ainda vão demorar um determinado período de tempo para conseguir navegar e efetivamente valorizar essas pautas. Agora, dito isso, né, o movimento global dos grandes investidores tem puxado essa pauta aqui também no Brasil, né? Você citou, a CVM lançou uma audiência pública que foi concluída ontem, pedindo contribuições do mercado para minimamente começar a olhar essa questão da regulação, tá? Eu destacaria, eu acho que 2 pontos do que os investidores têm feito em relação à pauta do ESG. Eu digo os investidores institucionais, as gestoras e os próprios fundos de pensão, né? Eles têm caminhado em 2 movimentos. O primeiro deles, tem algumas gestoras que têm criado os chamados produtos ESG, então geralmente cria algum fundo ou algum, eventualmente, produto que tem uma característica, talvez, da maneira como das empresas que são escolhidas ali dentro, uma pegada, enfim, diferenciada. E eu acho que o segundo, e esse sim, o maior desafio, é o que o pessoal chama lá fora do processo de integração. Ele é mais transversal, né? Como é que as empresas os gestores olham as empresas do ponto de vista de risco, retorno, com essa pegada ESG. Eu diria que esses são os 2 grandes desafios que os investidores vão ter aqui no Brasil, que é o de navegar esse mundo de como avaliar essas empresas com esse olhar e de como efetualmente colocar esses produtos na praça, Alex. A gente vai ver muita água passando debaixo dessa ponte aqui ainda em 2021, mas eu acho que a gente ainda demora um pouco para decolar e chegar no patamar de como a Europa está vendo o assunto. Legal, Fábio. Uma outra pergunta também, puxando para esse lado de IPOs, de novas ofertas, é o tamanho, né, da oferta, né? Ou seja, a gente está observando desde o ano passado ofertas menores sendo aceitas aí pelos investidores. Eu queria entender um pouco mais sobre isso, né? Antigamente, olhando uns anos atrás, essas pequenas ofertas eram rejeitadas pelo mercado. Agora, esses novos mercados, principalmente sobre tecnologia, novas pequenas ofertas, também tem grandes ofertas também que saíram no ano passado, mas entendendo um pouco mais sobre esses pequenos players, você acha que tem espaço para novas ofertas, mas ofertas menores, ou seja, empresas pequenas? Acho que o mercado tem essa capacidade aí de querer aí novos cases, enfim, novas histórias, principalmente microcaps? Alex, essa foi uma novidade dessa temporada de IPOs, digamos assim, que ainda não se fechou, né? A gente está vendo muita coisa acontecendo aí nesse mercado, né? Mas eu acho que a gente precisa relativizar esse efeito por conta da pandemia, né? Quer dizer, se a gente olha a situação das empresas do ponto de vista de caixa e de liquidez no primeiro semestre do ano passado, muitas delas ficaram efetivamente com a corda no pescoço e precisaram de novas fontes de captação de recursos, né? Com as suas narrativas de business, o seu modelo de negócio, muitas que talvez nem avaliassem a possibilidade de tomar recurso em bolsa, foram incentivados a fazê-lo, né? Isso fez com que os investidores que também estavam sedentos por conta de toda essa liquidez mundial ali dos estímulos e etc., né, também ficaram mais tolerantes, enfim, para aceitar algumas empresas em seu portfólio. Sendo otimista, a gente espera que esse movimento se intensifique, porque o Brasil é muito criticado, né, pelo volume exigido para que uma empresa dessa faça uma captação pública. É muito elevado. Você tinha raríssimas empresas que iam ao mercado captar volume abaixo de R$1 bilhão, né? E a gente viu várias, como você citou, fazendo isso em 2020, tá? Eu acho que, por conta ainda da pandemia, esse é um movimento que deve ainda permanecer, mas nesse caso eu sou de novo realista
realista de que não sei certamente se será um movimento duradouro, ou seja, depois que a gente voltar minimamente para uma condição de normalidade, se a gente vai conseguir manter captações menores no mercado brasileiro. Tomara que sim, mas os investidores, pelo histórico aqui no Brasil, ainda estão um pouco desconfiados. Legal, muito obrigado. Obrigada, Fábio. A gente vai continuando. Quero só mudar um pouquinho aqui de assunto, né? Até porque ontem foi o Dia Internacional aí da Mulher e a gente viu, claro, diversas homenagens, né? Claro, nesse dia, né? Que é considerado aí super especial.